Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. 2733, 6 de fevereiro de 1930. Efeitos de viver no querer divino e no querer humano. Como o modo de agir na alma simboliza a criação. Como primeiro faz as coisas pequenas e depois as grandes. Continuo meu abandono no querer divino. Minha pobre mente está sempre cheia com o que concerne a um querer tão santo. E mais, me parece que meus pensamentos se lançam em seu mar de luz e depois saem como tantos mensageiros que levam tantas belas notícias de dentro daquele mar onde estiveram. E quem quer dizer uma coisa e quem outra daquele Fiat, do qual se gloriam de conhecê-lo e de receber dele a vida. Eu me deleito em escutá-los e muitas vezes não sei dizer com palavras as tantas belas notícias que meus pensamentos me trazem do mar de luz do querer divino. E sinto a necessidade de que Jesus me guie, que me sugira as palavras, de outra maneira não saberia dizer nada. Depois, enquanto me encontrava no mar do Fiat divino, meu doce Jesus, fazendo-se ver em ato de me ajudar a transformar em palavras o que minha mente pensava, me disse: minha filha, os efeitos de viver em meu querer divino são admiráveis. Meu Fiat tem a criatura sempre dirigida para o céu e a faz crescer não de terra, mas de céu. E como minha vontade é uma com a mesma vontade que opera na criatura, esta minha própria vontade põe a alma em ordem ao seu Criador e vai-lhe manifestando quem é aquele que a criou, quanto a ama e como quer ser amado. E pondo-a de frente aos reflexos divinos, faz deleitar ao seu Criador a caminhos de reflexos, para que faça crescer e pintar sua imagem naquela que possui e faz uma sua vontade com a daquele que a criou. E como meu Fiat a tem sempre de volta ao céu, não tem tempo de olhar à terra, porque está absorvida pelo ente supremo. E embora eu a olhe, todas as coisas se tornam céu, porque onde ela reina tem a virtude de mudar a natureza das coisas. Por isso, para a criatura que vive em meu querer divino, tudo é céu, cresce para o céu, porque o céu de minha divina vontade reina em suas almas. Mas quem vive de vontade humana está sempre virada para si mesmo, e com o olhar para si mesmo. O querer humano vai descobrindo o que é humano e põe aos reflexos do que existe no mundo, de modo que se pode dizer que vive de terra e cresce sem a semelhança daquele que a criou. Há tal diferença entre uma e outra, que se as criaturas pudessem vê-lo, todos amariam e suspirariam viver em meu Fiat, e apagariam o viver da vontade humana, e o teriam como a maior desventura, maior desgraça, que os faz perder a finalidade e a origem pelo qual foram criados. Seria então como um rei que depusesse sua coroa, as suas vestes reais, descesse de sua habitação real e se vestisse de trapos sujos e imundos, se alimentasse de alimentos imundos do chão e vivesse num estábulo juntamente com os animais das suas paixões. Não seria para chorar a sorte daquele? Tal é quem se faz dominar por sua vontade humana. Depois disso, continuava a pensar nas tantas coisas que o meu amado Jesus operou na minha pobre e pequena alma, nos seus tantos modos amorosos, que querer dizê-los todos me seria impossível. Quem pode dizer o que pensava e por que é que minha pequena inteligência estava tão cheia do que me tinha acontecido na minha existência? Mas enquanto me encontrava em poder de tantos pensamentos, o meu sumo e único bem, Jesus, estreitando-me toda a ele, com ternura indescritível, me disse. Depois disso, continuava a pensar nas tantas coisas que meu amado Jesus operou na minha pobre alma e na minha pobre e pequena alma, que nos seus tantos modos amorosos, que querer dizê-los todos me seria impossível. Quem pode dizer o que eu pensava e por que é
que a minha pequena inteligência estava tão cheia do que me tinha acontecido na minha existência. Mas enquanto me encontrava em poder de tantos pensamentos, o meu sumo e único bem, Jesus, estreitando-me toda ele, com ternura indescritível, me disse: Minha filha, o meu modo de agir na tua alma simboliza toda a criação. Obra grande foi a criação, mas como nossas obras são ordenadas, nos contentamos primeiro com criar as coisas pequenas, o céu, as estrelas, o sol, o mar, as plantas e tudo o resto, isto é, pequenas em comparação com a criação do homem, que tudo devia superar e ter a supremacia sobre tudo. E quando as coisas devem servir àquele que as deve dominar e ser o rei delas, por quanto fossem ou parecessem grandes, são sempre pequenas em comparação com aquele a quem devem servir. Então, depois de que o universo foi criado e todas as coisas estavam em seu posto de ordem, esperando aquele a quem, como um exército ordenado, deviam alinhar-se em torno dele para servi-lo e obedecer suas ordens, criamos o homem. Todas as coisas criadas e seu próprio Criador se voltaram sobre ele para cantar-lhe nossos eternos amores e dizer-lhe: Todos temos a marca de nosso Criador e a colocamos sobre você, que é sua imagem. Céus e terras fizeram festa completa, e nossa própria divindade festejou com tanto amor a criação do homem, que ao só recordá-lo transborda tão forte nosso amor, que transbordando forma mares imensos em torno de nós. Agora, o reino da minha divina vontade é maior que a obra da criação, e por isso se pode dizer que é chamado ao nosso ser divino a operar mais que na própria criação. Por isso, tudo o que fiz no princípio em tua alma simboliza a criação. Te quis toda para mim e toda minha para estar livre de fazer o que eu quisesse. Quis o vazio de tudo em tua alma para poder estender meu céu. Tanto falar sobre as virtudes que te dizia eram estrelas, que praticadas por ti no modo querido por mim, me servia delas para adornar o céu que tinha estendido em ti. Assim que quis reparar em ti e refazer-me de tudo o que de mal e indigno tinha feito a família humana. Para chamar ao sol do meu fiat divino era necessário preparar com decoro aquela que devia receber, pela primeira vez, a vida de minha divina vontade. Eis porque fazia correr os mares de graça, as mais belas flores, quase como na criação do homem, no qual devia reinar meu fiat divino. Assim, em ti, tudo o que eu fazia se punha à expectativa para cortejar como um exército divino o sol do meu eterno querer. E como na criação abundamos tanto no criar tantas coisas que deviam servir ao homem, porque este homem devia fazer reinar nele a minha divina vontade. Assim, em ti, tudo foi feito para que ela encontrasse seu posto de honra e de glória. Por isso era necessário que primeiro te preparasse com tantas graças e ensinamentos, como coisas pequenas em comparação com o grande sol do meu querer divino, que com tantas manifestações suas, enquanto se fazia conhecer, formava sua vida para reinar e formar seu primeiro reino na criatura. Portanto, não te admires, é a ordem de nossa sabedoria e providência, que primeiro faz as coisas pequenas e depois as grandes, por cortejo e por decoro das grandes coisas. O que não merece o meu fiat divino, o que não lhe é devido, e o que não foi feito por ele, por isso, quando se trata dele e de fazê-lo conhecer, céus e terra se prostram reverentes e todos adoram em mudo silêncio, um só ato de minha divina vontade. Então, muito grande, hein? Muito grande mesmo. Senhor, tão linda a sua divina vontade, né? Tão maravilhosa. Então, vamos lá. Primeiro ele faz coisas pequenas e depois as grandes. Que lindo, né? Efeitos de viver no querer divino e no querer humano, como modo de agir na alma, simboliza a criação. Tá, então vamos lá. Ela tá abandonada, né? Cheia no que concerne a um querer tão santo, pensando, né? No que refere-se a ele. Me parece que meus pensamentos se lançam no mar de luz da divina vontade e depois saem tantos mensageiros de conhecimento, né? Dando belas notícias de dentro do mar onde estiveram. E quem quer dizer uma coisa, quem quer outra naquele fiat, no qual se gloriam de conhecê-lo e de receber dele a vida. Eu me deleito em escutá-los, e muitas vezes não sei dizer com palavras as tantas belas notícias que meus pensamentos me trazem do mar de luz do querer divino.
E sinto a necessidade de que Jesus me guie, que me fale as palavras, né? De outra maneira eu não saberia dizer nada. Depois disso, enquanto me encontrava no mar do Fiat Divino, meu pobre Jesus, meu doce Jesus, fazendo-se ver em ato de me ajudar a transformar em palavras o que a minha mente pensava, me disse. Então, aí ele vai falar: os efeitos de viver em meu querer divino são admiráveis. Meu Fiat tem a criatura sempre dirigida para o céu e a faz crescer não de terra, mas de céu. Então, os efeitos de viver em meu querer divino são admiráveis. Meu Fiat tem a criatura sempre dirigida para o céu. Que lindo, né? E a faz crescer não de terra, mas de céu. É o que a gente vive sempre falando, né? Eu sempre tô falando isso. Larga a terra, tudo é céu. Até as coisas da terra se transformam em céu lá. E como minha vontade é uma, com a mesma vontade que opera na criatura, esta minha própria vontade põe a alma em ordem ao seu Criador e vai lhe manifestando quem é aquele que a criou. Verdade. Sempre está revelando Deus. Quanto a ama e como quer ser amado. E pondo-a de frente aos reflexos divinos, faz deleitar-se o seu Criador a caminho de reflexos, para que faça crescer e pintar sua imagem naquela que possui e faz uma sua vontade com daquele, né? Você se torna um outro pequeno deusinho, né? Você se parece muito com Deus, né? Quando você vai assimilando, né? Vai lhe manifestando quem é Deus e você vai assimilando os reflexos de quem Ele é. E assume o jeito dele pensar, o jeito dele agir, o jeito dele ser, a seriedade dele, né? A concentração dele fixa, né? De fazer só o que é correto, o que é justo, o que é puro, né? Não perde tempo, né? A gente vai sendo muito assim. E como meu filho já tem sempre de volta ao céu, não tem tempo de olhar a terra, porque está absorvido pelo ente supremo. Ela não tem tempo de olhar para a terra, porque está sempre absorvida pelo ente supremo. E embora eu a olhe, todas as coisas se tornam céu, né? Então a pessoa também, mesmo que ela olhe para as coisas, tudo se torna motivo para em olhar em Deus, né? Para olhar em Deus. Porque por onde ela reina, tem a virtude de mudar a natureza das coisas. Então tudo aqui você vê na terra, você vê em Deus. É verdade, eu faço isso. Tudo o que me acontece eu vejo em Deus. O que o Senhor está mostrando com isso? O que o Senhor está revelando com isso? Sempre tem Deus, né, em tudo. Por isso, para a criatura que vive em meu querer divino, tudo é céu, é verdade. Cresce para o céu porque o céu da minha vontade reina em sua alma. Mas quem vive de vontade humana é o que está sempre triste, né? Virada para si mesma, com o olhar para si mesmo. O querer humano vai descobrindo o que é humano e se põe nos reflexos do que é humano. Então você se torna muito preso ao humano e tudo que é como humano pensa, como humano reflete, como humano age, tudo de forma como acontece no submundo. De modo que se pode dizer que vive de terra e cresce sem a semelhança daquele que a criou. Isso é uma tragédia, né? Há tal diferença entre uma vida e outra que se as criaturas pudessem ver, todos amariam, suspirariam viver em meu Fiat e apagariam o viver da vontade humana. E o teriam como a maior desventura, né, a maior desgraça, que os faz perder a finalidade e a origem pelo qual foram criados. Aí é como um rei, né, que perde a sua coroa, que tira a sua coroa, que tira suas vestes reais e desce para viver como um mendigo, se alimentando de alimentos imundos, sujos, da vala, né? E vivendo no estábulo juntamente com os animais das suas paixões. Não seria de chorar a sorte desse cara, dessa pessoa? É a pessoa que vive na vontade humana. Deus me livre, Senhor. Larga a mão, Senhor. Faz a gente largar a mão disso. Cura a gente, Senhor. Ainda quem tem algum apego à terra, né? Larga a mão. Depois disso, continuava a pensar nas tantas coisas que meu amado Jesus operou na minha pobre e pequena alma. Nos seus tantos modos amorosos de querer dizê-los, todo me seria impossível. Quem pode dizer o que eu pensava? E por que a minha pequena inteligência estava tão cheia do que me tinha acontecido, né, nessa vida com ele, né? Mas enquanto me encontrava em poder de tantos pensamentos, o meu sumo e único Jesus, bem Jesus, estreitando-me toda a ele com uma ternura indescritível, me falou, né? Olha, filha, toda essa forma aí que você está pensando, essas coisas que você está pensando que a gente fez juntos, né, que eu fiz na sua alma, tudo que eu precisei fazer para você, é o meu modo de agir na tua alma que simboliza toda a criação, né? É uma obra grande que foi a criação.
Mas como nossas obras são ordenadas, nos contentamos primeiro com criar as pequenas coisas, que é o céu, as estrelas, o sol, o mar, as plantas e tudo o resto. Depois é o homem, né? E isso é pequeno, né? O sol é pequeno, o mar é pequeno em comparação à criação do homem, que tudo devia superar e ter a supremacia sobre tudo. E quando as coisas devem servir àquele que as deve dominar e ser o rei delas, né, dessas coisas, por quanto fossem ou parecessem grandes, são sempre pequenas em comparação com aquele a quem devem servir. O homem, ele é muito mais importante que todas as demais coisas criadas na criação. Então, depois que o universo foi criado e todas as coisas estavam em seu posto de ordem, esperando aquele a quem, como um exército ordenado, deviam alinhar-se em torno dele para servir e obedecer suas ordens, criamos o homem. Depois de tudo criado, nós criamos o homem. Todas as coisas criadas e seu próprio Criador se voltaram sobre o homem para cantar-lhe os nossos eternos amores e dizer: todos nós temos a marca do nosso Criador e o colocamos sobre você, homem, que é sua imagem. Céus e terras fizeram festa completa e nossa própria divindade festejou com tanto amor a criação do homem. Tá vendo como o ser humano é importante? Que ao só recordá-lo, transborda tão forte o nosso amor que transbordando forma mares imensos em torno de nós. Então Deus lembra da gente, na hora que ele criou a gente, ele suspira de amor, né? Agora, o reino da minha divina vontade é muito maior que essa obra da criação. E por isso se pode dizer que é chamado ao nosso ser divino a operar mais que na própria criação. Então Deus, ele trabalha mais ainda do que na própria criação. Por isso, tudo que eu fiz, né, na tua alma, Luísa, simboliza a criação. Te quis toda para mim e toda minha, para estar livre de fazer o que eu quisesse. Eu quis o vazio de tudo em tua alma para poder estender meu céu, tá? Então ele quis o vazio de tudo. Então lá, é muito grande isso aqui, gente. Meu Deus. Então é o vazio de tudo. Vocês desculpa aí que eu tava fazendo uma coisa aqui. Deixa eu voltar aqui, peraí. Eu saí do lugar que eu tava. Então eu quis o vazio de tudo em tua alma para poder estender meu céu. Tanto falar sobre as virtudes que te dizia eram estrelas que praticadas por ti no modo querido por mim, me servia delas para adornar o céu que tinha estendido em ti. Assim que quis reparar em ti, refazer-me de tudo o que de mal e indigno tinha feito a família humana. Para chamar ao sol do meu fiat divino era necessário preparar com decoro aquela que devia receber, pela primeira vez a vida da minha vontade divina. Eis porque fazia correr os mares de graça, as mais belas flores, quase como na criação do homem, no qual devia reinar meu fiat divino. Assim em ti, tudo o que eu fazia se punha à expectativa para cortejar como exército divino o sol do meu eterno querer. Então, tudo que ele fez, né? Falou das virtudes, né? Falou das reparações, e aí os mares de graça, né? E tudo que ele foi colocando era como um exército divino, né? A expectativa para cortejar como um exército divino o sol do meu querer eterno. Então, aí depois que ele trouxe a divina vontade para ela, primeiro preparou a alma dela ali, né, com as estrelas das virtudes, com as belas flores da graça, né, com as reparações ali, né, que ele fala que reparar e refazer-me de tudo que de mal e indigno tinha feito a família humana, então usar você para reparação. Aí é um processo, né? E como na criação abundamos tanto no criar tantas coisas que deviam servir ao homem, porque este homem devia fazer reinar nele a minha divina vontade. Assim, em ti, tudo que foi feito para que ela encontrasse seu posto de honra e de glória. Então, precisa ter a ordem para poder a divina vontade reinar com no posto de honra e glória, né? Então, ele trabalha ali o humano, a parte de corrigir tudo, né? Corrigir tudo que é errado,
né? Por isso que ele foi falando das almas devotas que não agradavam ele, foi falando do pecado, que não pode ter pecado, e foi falando tudo, né? Foi ordenando tudo sobre a igreja, sobre os padres, falou tanta coisa, né? Por isso era necessário primeiro te preparasse com tantas graças e ensinamentos como coisas pequenas, em comparação com o grande sol do meu querer divino, que com tantas manifestações suas, enquanto se fazia conhecer, formava sua vida para reinar e formar seu primeiro reino na criatura. Portanto, não te admires, é a ordem de nossa sabedoria e providência, que primeiro faz as coisas pequenas e depois as grandes. Por cortejo e por decoro das coisas grandes, o que não merece o meu fiat divino, o que não lhe é devido, e o que não foi feito por ele, por isso, quando se trata dela e de fazê-la conhecer, céus e terras se prostram reverentes, e todos adoram em mudo silêncio, um só ato da minha divina vontade. Então, primeiro, a gente prestar atenção nisso, né? Vamos voltar aqui primeiro o que ele fez. Então, o reino da minha divina vontade é muito maior que a obra da criação. E por isso se pode dizer que é chamada o nosso ser divino a operar mais do que na própria criação. Então, ele vem operar na alma. Por isso, tudo que eu fiz um princípio em tua alma simboliza a criação, que é uma coisa pequena. Te quis toda para mim. Primeiro, né, separei você, para você estar livre de fazer o que eu quisesse. Né? Então, ele primeiro separou ela lá no volume 1. Eu quis o vazio de tudo, né? Apegos, você teve que desapegar de tudo, das pessoas, da família, de tudo, da comida, né? Até da comida ela teve que, né, se separar. Tudo, né? Do sacramento da comunhão, tudo, 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 né? Porque ela teve que ficar em casa, não podia ir comungar, e ele falou, não, olha, eu sou a maior que a comunhão, eu estou aqui com você. Depois ele começou a trazer o padre, e o padre trouxe a comunhão, mas mesmo assim, até do sacramento ela teve que abrir mão, né? O padre falou para ela assim, hoje você não vai comungar. Então ela teve que fazer o desapego da comunhão. E quis o vazio de tudo em tua alma para poder estender meu céu. Tanto falar sobre as virtudes que te diziam, que te dizia eram estrelas, né? Não é o sol. Virtudes não é o sol. Que praticadas por ti no modo querido por mim, me servia delas para adornar o céu que tinha estendido em ti. Beleza. Assim que quis reparar em ti, né? E refazer-me de tudo o que de mal e indigno tinha feito o homem. Então, tudo foi falado para ela sobre as coisas que o homem fazia de errado, os castigos, tudo, 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 né? Para chamar ao sol do meu fiat divino, era necessário preparar com decoro a essa pessoa, essa alma, que devia receber o sol, pela primeira vez a vida de minha vontade. Eis porque fazia correr os mares de graça, as mais belas flores, né? Falou da graça, ele falou da graça, né? Falou dessas belezas todas, da ação da graça, quase como na criação do homem, no qual devia reinar meu fiat divino. Assim, em ti, tudo o que eu fazia se põe expectativa para cortejar quando chegar o sol do meu querer eterno. E assim como na criação mudamos tanto de criar tantas coisas, primeiro, que deviam servir ao homem, porque este homem devia fazer reinar nele a minha divina vontade. Assim, em ti tudo foi feito para que o homem, né, o Fiat, no caso a divina vontade, encontrasse seu posto de honra e glória, para trabalhar, para reinar, para, né, para poder possuir. Por isso era necessário que primeiro te preparasse, como preparei a criação antes do homem vir, com tantas graças e ensinamentos, como coisas pequenas primeiro em comparação com o grande sol do meu querer divino, que aí são as manifestações do divino, né, do querer divino. Quando ele começa a falar que a alma na divina vontade faz isso, que a alma na divina vontade faz aquilo, aí ele começou a falar do volume 11 para frente, né? Enquanto se fazia conhecer, formava sua vida para reinar e formar seu primeiro reino na criatura. Portanto, não te admires. É a ordem de nossa sabedoria e providência, que primeiro faz as coisas pequenas e depois as grandes. É porque tem que entender, né? Tudo que Jesus falou no volume 1 até o 10 é muita coisa, né? Por cortejo e por decoro das coisas grandes. O que não merece o meu Fiat divino, o que não lhe é devido e o que não foi feito por ele. Por isso, quando se trata dele, ou de fazê-lo conhecido, céus e terras se prostram reverentes, e todos adoram em mudo silêncio, um só ato da minha divina vontade. Então, todas as coisas vão servir a esse propósito, da vida na divina vontade. Né? Tudo que foi aprendido do volume 1 até o volume 10 vai servir ao propósito de que o divino encontre todos os meios necessários para se manifestar.
né? Aí a gente volta a usar das virtudes para a maior glória de Deus, para o querer divino, na hora que o querer divino quer. Aí você usa as reparações, os castigos, a justiça para quando o querer divino quer. Aí tudo vai servir ao querer divino, entendeu? E aí é a nossa vida, porque na nossa vida, na divina vontade, acontece de tudo. Acontece momentos em que nós temos que ser virtuosos, né? Não, acontece momentos que a gente tem que ficar em silêncio, ter paciência, virtude. Tem momentos que Deus pede para a gente reparar, para a gente falar, corrigir alguém, falar a verdade. É a justiça, né? Reparações. Tem hora que Jesus fala para a gente sofrer alguma coisa, né? E aí a gente sofre para reparações também. E tal. E assim a gente vai usando todos esses conhecimentos do volume 1 até o volume 10 para servir aos propósitos que a divina vontade vai trazer para a gente, que é o que a gente ensina aqui. É o que eu sempre estou explicando para vocês aqui. Amém? Fiat. Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venha, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então, Senhor, a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 26 de junho, volume 27, capítulo 33, 6 de fevereiro de 1930. Efeitos de viver no querer divino e no querer humano. Né? Uma grande diferença, né? O efeito, né, de quando a alma vive na divina vontade é totalmente diferente, né? Totalmente diferente o que acontece na alma. Realmente a pessoa ela fica toda voltada para Deus, né? Realmente ela como é que eu posso dizer? Os olhos da alma se abrem, né? E ela vive a vida espiritual mesmo, né? Sobre todas as coisas, tudo que cerca a alma, né? Os acontecimentos, tudo ela vê Deus, né? Ver Deus em tudo é uma vida de céu, como fala, né? Aqui no trecho. Eu nem sei se eu vou conseguir ler tudo, porque eu tô com a vista doendo muito, muito. Então eu vou meditar mais assim pelo que a Aline leu, sabe? Mas eu vou tentar ler aqui. Mas assim, só pelo tema aqui já dá para entender o que Jesus está falando, né? A diferença que é, né? Então a alma ela vive só de céu, né? Só com o olhar voltado para Deus, o efeito da divina vontade na alma, né? Então realmente ela todos os atos em direção a Deus, né? Ela não vê inimigo, né? Nas coisas, não vê o demônio em nada. Realmente só vê Deus cercando ela, o amor de Deus, né? Todas as situações e circunstâncias que acontecem, ela sabe que é Deus, tem um motivo. Então, é muito incrível, né? E na vontade humana é uma vida de trevas, né? Uma vida do submundo, como ele fala, né? Presa ao mundo, presa às paixões, aos prazeres, às coisas do mundo, né? E realmente ela não enxerga Deus, vê tudo pelo avesso, né? Numa cegueira, no entendimento assim totalmente debilitado. Então é totalmente diferente, né? Eu vou aqui já para a parte que ele fala sobre isso. Ele fala assim, ó, minha filha,
Os efeitos de viver no meu querer divino são admiráveis. Meu Fiat tem a criatura sempre dirigida para o céu, tá vendo? Então, assim, ela tá com um olhar fixo no céu, sempre dirigida para o céu, tudo é Deus. Então, assim, é por isso que ele fala, né? A alma já vive de céu na terra, né? É muito incrível, muito incrível. E faz a crescer não de terra, mas de céu. Então, ela não cresce com as coisas do mundo, coisas da terra, pega a criatura. Ela vai crescer com aquilo, com o alimento do céu, aquilo que vem do céu, né? E como minha vontade é uma com a mesma vontade que opera na criatura, esta minha própria vontade põe a alma em ordem ao seu Criador. Então a alma ela fica ordenada, né? O efeito da divina vontade na alma é essa ordem que acontece, né? Então ela vive só de céu, né? Um olhar fixo em Deus, né? Sabe que tudo que a cerca é Deus, né? Então ela começa a enxergar, ver Deus agir na sua vida, na vida do próximo, no mundo. A ordem que acontece na alma, né? Ela realmente põe ordem, né? Então tudo se ordena, tudo fica ordenado na alma, né? Os sentidos, as virtudes, né? O amor fica ordenado, né? Então tudo fica no seu devido lugar, então ela se ordena. A vontade divina ela ordena a alma. E até a ordem em direção a Deus também, né? Porque ela reconhece quem é ela, quem é Deus, sabe o seu devido lugar, sabe que ela não é coisa alguma, então ela começa a entender o nada que ela é e o tudo que é Deus para ela, né? Que ela depende de Deus para tudo, que Deus é a vida dela e é Deus que faz todas as coisas, não é ela, é Deus que providencia a força que ela tem para, né, cumprir com os deveres do dia a dia, é a força divina, a força que Deus dá a ela, então realmente ela não atribui assim, então é uma ordem, né, em direção a Deus, né, realmente ela se ordena em direção a Deus, ela põe, né, essa questão da humildade, que ela põe no seu devido lugar. Então a alma fica ordenada, né, aí entra nessa ordem de reconhecer, né, quem é Deus e quem é ela, então ele vai manifestando, né, a alma vai se ordenando, vai se esvaziando e aí ele vai manifestando quem é ele, quem foi que a criou, né, o para quê das coisas. Então ele vai trazendo luzes, conhecimento para a alma, né? Vai mostrando quanto a ama, né? Tu vai mostrando o seu amor, né? Vai mostrando o quanto ele a ama, né? Através de todas as coisas, de tudo que ele fez, a criação, de tudo que a cerca, né? O quanto ele está amando nas situações, circunstâncias, né? E como quer ser amado. Então ele manifesta, né? Essa questão da correspondência, do retorno, né? E tudo isso que a gente vai ver no livro do céu, né? Esse retorno que é de direito dele, né? E que as criaturas não dão a Deus, né? Então, como o efeito aqui que ele vai falar da vontade humana aqui, né? Que é totalmente o contrário, né? Então ela não reconhece a Deus, não vê a Deus, não enxerga a Deus, né? Atribui a si todas as coisas, é ingrata, né? Rouba a glória de Deus, né? Ela não enxerga o amor de Deus e nem corresponde a Deus, né? Ela não sente o amor, ela está sendo amada, mas ela não sente, né? O amor de Deus e nem corresponde a ele, né? E aí ele continua aqui, ó. E pondo-a de frente aos reflexos divinos, faz deleitar ao seu Criador a caminho de reflexo. Então ele fica encantado, né, de ver a alma ali se fusionando, se transformando, então se segurando nele, né? À medida que ela vai ali, né, se desfazendo, né, de si, se esvaziando e tomando, né, através dos conhecimentos, né, Deus, posse de Deus através do conhecimento. Então ele fica assim encantado, né, deleitando de ver a alma, né, se transformando, sendo esse pequeno Deus que ele fala aqui, né? E aí ele está dizendo aqui, ó, para que faça crescer e pintar sua imagem naquela que possui, e faz a sua vontade como a daquele que a criou. Então, toma, né, a vontade divina como sua, né? E como o meu Fiat tem sempre de volta ao céu, não tem tempo de olhar a terra, porque está absorvida pelo ente supremo. Então, ela fica tão absorvida em Deus que, né, assim, ela não perde a atenção, essa questão da atenção, no foco, ela não se distrai.
Então, uma alma que realmente está ali possuindo a vontade de Deus, que está unida a Deus, né, sendo essa alma, essa semelhança, né, com Deus, ela realmente nada vai a distrair, né? Ela não vai perder o foco, a distração, né? Não vai se prender, né, ali com as coisas do mundo, né? Então, ela não vai perder tempo, né? Essa questão, a gente não perde tempo. E é uma coisa que eu venho sentindo muito, meu Deus, eu não quero perder tempo, é incrível, né? E eu quero aproveitar cada segundo, cada tempo, né? Para amar a Deus, para corresponder a Ele, para, né, poder corresponder à divina vontade. Essa questão realmente que a gente não quer perder tempo, né? E aproveitar cada segundo, né? Ali para amar a Deus, para corresponder, para reparar. É isso que eu sinto, sabe? Nesse momento assim que o que me passa, assim, sabe o que eu sinto? Que eu fico até com essa vez, meu Deus do céu, eu não quero mais perder tempo, nem um segundo a mais, né? Nada, nada, Senhor, né? Poder te dar tudo, né? Sem desperdiçar nada. Então, realmente, a gente não quer mais perder tempo, né? E dar toda essa atenção a Deus. A gente não perde tempo olhando para a terra, perdendo tempo com a terra, com as criaturas, né? Com a preocupação mudando, né? Porque realmente a gente vai sendo absorvida, né? Porque ela está absorvida pelo ente supremo. Então Deus, ele absorve, né? Realmente ele nos consome, né? Ele consome, né? E realmente toma realmente todo o espaço, né? Na nossa alma, que aí não tem espaço para outra coisa, né? Mas só para Deus. Embora eu a olhe, todas as coisas se tornam céu, porque onde ela reina tem a virtude de mudar a natureza das coisas. Então, assim, a gente vê que, né, Deus em toda parte, realmente, né? A gente sabe que tudo que nos cerca, todos os acontecimentos, né, é divino, é Deus. Então, tem essa virtude, né, de transformar todas as coisas, né? De mudar a natureza das coisas, essa virtude, né, de olhar em Deus todas as coisas, né? Tudo é Deus. É muito incrível a mudança que acontece, né? Meu Deus. Por isso, para a criatura que vive em meu querer, tudo é céu. Cresce para céu. Porque o céu de minha vontade reina em sua alma. Então, né? Ela só quer Deus, só pensa em Deus, tudo para Ele, né? Por Ele, para Ele, tudo, tudo. Tudo é céu, né? Tudo é Deus. É muito incrível essa vida, né? A gente não enxerga mais nada, é como fala no livro do céu. Realmente é como se só existisse a alma e Deus, né? É incrível. Aí ele vai falar a diferença, né? Como eu já dei eu já falei um pouco no início aqui sobre essa vontade humana, já é o oposto, né? Então ele vai falar aqui, ó, mas quem vive de vontade humana está sempre virada para si mesmo. Então, é o oposto, né? Enquanto a alma que vive na divina vontade, ela esquece de si, né? Então, realmente perde-se essa visão de individualismo, egoísmo, e assim, realmente esquece de si e se doa para Deus e em benefício das almas também, né? Então, realmente ela esquece de si. Ela tira o olhar de si mesmo e volta com o olhar para Deus, né? Para os propósitos de Deus, para o que Deus quer. Então, todo o ser da alma fica realmente ali direcionado para o céu, né? Para Deus. Mas já na vontade humana, não. Ela está sempre no centro, né? Centralizando si mesmo, né? Então tá sempre olhando para si, para o que ela quer, para o que é melhor para ela, o que ela acha que é melhor para ela, né? Para os sonhos, para conquistar isso, conquistar aquilo. Então ela tá sempre voltada para si mesma, né? E tudo ela é o centro do universo, tipo assim, né? Ela se coloca no centro, né? Como fala, né? Ela é como se ela fosse a última bolacha do pacote, né? Então, realmente, é o oposto, né? O querer humano vai descobrindo o que é humano e põe aos reflexos do que existe no submundo. Então, ela vai refletir as coisas do mundo, né? Não as coisas divinas. Então, a alma que vem na vontade humana, ela vai refletir as coisas do mundo e se deixar levar pelas coisas do mundo, né? Realmente, né? Ela se deixa levar pelo que acontece. De modo que se pode dizer que vive de terra e cresce sem a semelhança daquele que a criou. Então, né? Perde aquela imagem de semelhança. Que ela vai ali se assemelhando às coisas do mundo, né? E realmente totalmente o contrário de Deus ali. A tal diferença entre um e outro é que se as criaturas pudessem vê-la, todas amariam e suspirariam a viver em meu filho. Então, imagina se a gente tivesse, se as criaturas tivessem essa noção, né? E ver, realmente saia correndo, né?
Se elas tivessem essa ciência e enxergassem a diferença que é, né? Então, quando a gente tomou essa ciência do grande diferença que é da vontade humana e a vontade divina, que é viver sem Deus, né? Viver de vontade humana e viver só para Deus, vontade divina, realmente, né? A gente nota essa diferença. E o que foi o que aconteceu, que a gente saiu correndo, né? Renunciar à nossa vontade e viver da vontade divina, né? Então, a partir do momento que a gente toma consciência disso, realmente a gente sai assim, né? Correndo para a vontade divina, né? A gente não quer nem saber da mais a vontade humana, né? Tem horror a dar uma sequer voz para a vontade humana, né? E se vestisse de trapos sujos, se alimentasse de alimentos imundos e vivesse no estábulo, justamente com os animais de suas paixões. Não seria para chorar a sorte daquele? Verdade, né? E aí ele vai continuar mais aqui embaixo. Eu vou adiantar aqui mais um pouquinho, gente. Eu vou pegar mais a parte de Jesus aqui falando. Nossa, que minha vista já tá doendo aqui. Eu tô com a respiração bem cansada, mas seja feita a vontade de Deus, né? Então vamos lá. Então acho que a Luísa, ela tava aqui pensando em tudo que Jesus estava falando. Quem pode dizer o que pensava, né? Ela estava pensando em tudo isso, essa questão da diferença, né? O que tem acontecido, essas mudanças na alma dela. Então ela estava refletindo sobre isso. E aí Jesus fala aqui: minha filha, o meu modo de agir na tua alma simboliza toda a criação. Obra grande foi a criação, mas como nossas obras são ordenadas, nos contentamos primeiro com criar as coisas pequenas. Então, a criação para Deus é uma coisa pequena. Né? Então, a gente fica assim, meu Deus do céu, é gigante a criação. A gente vê assim, uau, vê todo esse poder de Deus, a potência de Deus, né, na criação. Mas para Deus isso é coisa pequena em comparação ao homem. Então, você vê, né, o quanto, né, é grande, né, a criação do homem, e quanto é valioso para Deus. O homem, a gente não tem ideia, né? E é tão triste de ver, né, o quanto o homem se rebaixa. E a gente vê aquelas situação de o homem querer ser animal. Diz, meu Deus, a dignidade que Deus colocou o homem, o que ele fez, o que ele fala que a criação do homem é muito maior, né? Que a criação que ele está falando aqui é coisa pequena, a criação, né? Em comparação ao homem. E aí é de chorar, né? A gente vê a situação de o homem que se rebaixar, né? E preferir viver de pecado e se rebaixar e querer ser animal. E aí eu vi um vídeo um dia desse, né? De um campeonato dessas pessoas que se consideram animal, gente. Um campeonato. Não tem aquelas provas de cachorro e de gato que são adestrados e que eles ficam passando, né, através dos cones, dentro de um túnel, essa pula, não sei o quê. Tem um campeonato desse, né, para pessoas que se consideram animais. Aí tinha um cara que ele considera que é um cachorro, né, e ele tava fazendo como se, sabe, esse percurso que os cachorros fazem, né, nesse campeonato de animal. E só que era um homem fazendo, meu Deus, é uma tristeza, e ele pulando, girando nos cones, gente, como se fosse um cachorro, sabe? É de chorar. E aí a gente vê aqui Jesus falando, né? Do quão grande é o homem, né? O que Deus colocou no homem, o que ele fez, a sua imagem e semelhança. E o homem, assim, depravar, sei lá, diminuir, destruir, né? Isso, sabe? É muito triste querer se rebaixar e achar melhor se considerar um cachorro, um gato, uma cobra, né? E preferir. Meu Deus, é triste, viu? De querer chegar a se rebaixar coisas pequenas, vamos dizer assim, como Jesus está falando aqui, em comparação à criação do homem, né? A criação é pequena e o homem querendo se ver, né? É muito triste, viu? Mas tudo isso é a vontade humana, é o pecado. Olha só o que o pecado faz. É uma tristeza, né? Como se rebaixa, né? Como destrói, né? Como como é que se fala? Ai, eu esqueci o nome agora. Ai, esqueci o nome, tá assim na cabeça, o nomezinho que fala. Mas se eu lembrar, eu falo aqui. Então ele fica deformado por causa, né, do pecado. É uma tristeza, viu? Deforma o homem. E aí ele fala aqui, pequenas em comparação com a criação do homem, que tudo devia superar e ter supremacia sobre tudo. Tá vendo? Ter supremacia sobre tudo. Mas aí ele se rebaixa. Então o animal, né, acabou o animal sendo maior.
nessa situação do que o próprio homem, né? Que ele se rebaixa de um jeito mais abaixo que o animal, né? Que até os próprios demônios ficam assim, horrorizados de ver o quanto o homem se rebaixa, né? Eu nem preciso do diabo, de ação do diabo, nada disso, né? A própria vontade humana é aterrorizante, né? Meu Deus do céu. E quando as coisas devem servir aquele que as deve dominar e ser o rei delas. Então, né, toda a criação foi feita para o homem, né? Para o homem dominar e ser rei sobre toda a criação, né? Deus criou todas as coisas para nós, mas é o contrário, né? O homem se rebaixar, né? Parece que a criação é que reina e domina, né? Parece sim, porque o homem se rebaixou tanto por causa do pecado, né? E o homem considera mais valioso um animal do que a própria vida humana, né? A gente vê aí quantos animais se colocando no lugar, as pessoas não querendo ter filhos, né? E colocando animais no lugar de filhos e considerar como filho, né? E cuidar como uma criança, né? Tem carrinho e vai no shopping com carrinho de bebê, né? Os gatos, cachorro com chupeta, é aterrorizante de ver, meu Deus do céu. Aí agora com essa onda do bebê reborn, né? Então tá uma loucura. É uma loucura o que tá acontecendo, né? Mas é a desordem do pecado, né? Da vontade humana que deixa essa loucura. E Deus está falando aqui, né? Que Ele criou tudo isso para nós, né? Mas o homem não pode dominar por causa do pecado, né? Então, o homem tem que entrar na ordem, votar a ordem para a qual foi criado. A divina vontade tem que reinar na alma para votar essa ordem, né? Porque é a divina vontade que vai ordenar a alma, né? De colocar no posto devido, né? Para o qual foi criado, o posto que foi determinado por Deus, né? Então ele vai falar toda essa diferença e ele fala, né, sobre que essa forma dele trabalhar, que ele trabalha primeiro na alma as coisas pequenas, né, e depois para poder falar sobre a divina vontade. Então ele fez isso na alma de Luísa, ele trabalha essa questão, né, das virtudes, então ele falava da graça, tudo isso que a gente está meditando lá, nos primeiros volumes, no volume 13, ele está falando até da mortificação, da graça, da ação da graça. Então, ele vai trabalhando essas coisas pequenas, adornando o céu, que ele fala, né? E essa questão das virtudes, o desapegar. Então, ele foi retirando ela do mundo, né? Realmente se afastando das coisas do mundo, desapegar de tudo, né? Até da própria Eucaristia. Então, ele, se a gente for para pensar, ele faz com isso com cada um de nós, né? A gente vê que antes da gente conhecer o livro do céu, ele trabalhou, né? Ele faz esse mesmo modo com todos nós. E ele trabalha na nossa alma assim também, né? Nessas coisas pequenas, né? A gente essa questão da conversão, e vai todo aquele processo de início de conversão, e aí a alma, né, é a questão das leis, dos mandamentos, e trabalha nessa questão de entender a virtude, de viver a questão de virtude. Então, a gente vê que a gente teve esse processo, né? Se a gente prestar atenção, a gente passa por esse mesmo processo que a Heloísa, né? E aí ele vai nos afastando das coisas do mundo, né? Realmente ele vai nos afastando, até chegar o momento dele trazer o livro do céu, né? E aí a gente passa por esse processo de purificação, de desapego, de todas aquelas coisas que a gente tá apegada ainda na santidade das virtudes. Então, desapegar das coisas e criaturas, né, da vontade humana, de sonhos próprios, né, de coisas próprias, e até dele mesmo. A gente vê que tem que desapegar de consolos espirituais que a gente vivia, aquelas coisas da santidade humana. Então a gente tem que desapegar de tudo. É muito engraçado, né, como isso acontece com a gente também, não é só com isso. Então ele vai trabalhando essas coisas pequenas para depois fazer as grandes, né, que é a divina vontade na alma, né? Então ele vai estar fazendo todo esse processo. E aí ele vai falando aos poucos, né? Sobre a divina vontade. É engraçado que essas questões de virtude parece ficar tudo numa gaveta, né? Tudo na gaveta, essas questões de virtude. Ele não deixa a gente ver essa questão de virtude. Mas quando a gente começa a conhecer a divina vontade, é claro que essas virtudes, ela volta, vamos dizer assim, ele tira da gaveta, né? Porque ela tá ordenada, né? Ele primeiro vai ordenando as coisas, ordenando a virtude, só que a gente não deixa de usar, vamos dizer assim, as virtudes, né? A gente não deixa de usar as virtudes.
mas só que é de forma ordenada, não de forma ali de humana, de agradar o mundo, mas de acordo com a divina vontade, né? Então vai ser de forma ordenada na hora que ali para o propósito da divina vontade. Então vai ter momentos que vai ter que usar o silêncio, então vai ter momentos que vai usar a paciência, vai ter momentos que a gente vai ter que usar a ira, né, da correção. Então, vai ser usado mais de forma ordenada, não mais de forma desordenada ali, que mesmo na santidade humana usa de forma desordenada as virtudes, né? Então, ele vai arrumando tudo, né? Então, isso acontece, né, também conosco. Ele fez isso com Luísa, mas se a gente observar, é os mesmos modos operantes, vamos dizer assim, com a gente, né? Mesma coisa. Ele fala que o reino da divina vontade é muito maior, né? Muito maior que a obra da criação. Então, né, não tem nem comparação, né? E por isso se pode dizer que é chamada ao nosso ser divino a operar mais que na própria criação. Então, ele opera muito mais na alma, né? Então, é uma criação assim constante, né? A cada segundo, a cada ato, a cada respirar. Então, é muito mais, né? Muito grande. Por isso, tudo que fiz no princípio em tua alma simboliza a criação. Então, né, é isso que também ele faz no princípio da nossa alma, né? De que tudo é para mim, tudo é minha, estar livre de fazer o que eu quisesse. Então, ele faz também isso conosco, como eu falei, né? Ele quer a gente livre, né? Então, ele vai trabalhando essa questão dele ser livre na alma e ser toda para ele. Realmente, e o vazio, né? Se esvaziar para dar toda a atenção, ser toda para Deus, né? A alma toda para ele poder estender esse céu, né? Falar das virtudes. Então ele trabalhou, né? Isso com a gente também. No modo querido por mim, me servia delas para adornar o céu que assim tinha estendido em ti. Assim quis reparar em ti e refazer-me tudo que de mal e indigno tinha feito a família humana, né? Então ele realmente fez tudo ali nela, né? Encerrou tudo. É muito incrível, né? E a gente vê nos primeiros volumes. Para poder chamar a divina vontade, então, para poder comunicar a divina vontade, ele teve que fazer esse processo nela. Então, para comunicar para a gente também, ele faz todo esse processo mesmo, né? De encerrar isso, né? Essa questão das virtudes, né? E aí, como eu falei, a gente passa por esse processo de esvaziar, né? Para poder ele ter liberdade, né? Realmente deixar de lado essas questões de virtude, porque virtude atrapalha, né? De primeiro momento, a gente vive virtude, mas depois ele vai nos mostrando como viver isso, né? Então, a divina vontade aqui vai operar nas virtudes, a lei não é mais a vontade humana, né? Mas a divina vontade, de acordo com a divina vontade, né? Então, acho que é isso, gente. Nossa, tô com a vista aqui doendo. Deixa eu ver aqui se eu falo mais alguma coisa aqui, que eu já tô no finalzinho. Ah, ele fala aqui, portanto, não te admires. É a ordem da nossa sabedoria e providência, que primeiro faz as coisas pequenas e depois as grandes. Tá vendo? Então, ele sempre vai trabalhar as coisas pequenas e as grandes, né? Esse é o modo de Deus agir, né? Ele primeiro vai trabalhando as coisinhas pequenas ali, aos pouquinhos, de gole em gole, e vai trazendo, né? De acordo com o que a alma vai se ordenando, vai se esvaziando, vai entendendo, ele vai trazendo, né? Mais outro conhecimento, outra luz, então ele vai ordenando a alma, assim, né? No gole em gole, nas coisinhas pequenininhas, e aí vai aumentando, né? E até chegar às coisas grandes. Então, esse é o modo, né? De Deus agir. E depois as grandes, por cortejo e por decoro das coisas grandes. O que não merece o meu fiat divino, verdade, merece tudo. O que não lhe é devido e o que não foi feito por ele, por isso, quando se trata dela ou de fazê-la conhecer, céus e terras se prostram reverentes e todos a adoram em mudo silêncio. Um só ato de minha vontade, não é como é grande? Meu Deus do céu. Isso aqui é importante, né? O conhecer. Nós vamos conhecer, o conhecimento da divina vontade é muito importante, é o que vai fazer, né, toda essa mudança, né, realmente da alma, né, esquecer de si, essa mudança acontece, né, da diferença lá do início, né, e os efeitos, né, desse conhecimento que acontece na alma, toda essa mudança, né, e aí, né, esse valor que é um só ato, né,
da vontade divina. Então, é muito incrível. Ai, gente, é isso. Amém, gente. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me o gole da vontade divina, minha alma. Dá-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Efeitos de viver no querer divino e no querer humano. Como o modo de agir na alma simboliza a criação. Como primeiro faz as coisas pequenas e depois as grandes. Continuo meu abandono no querer divino. Minha pobre mente está cheia com o que concerne a um querer tão santo. É mais, me parece que meus pensamentos se lançam em seu mar de luz. E depois saem como tantos mensageiros, que levam tantas belas notícias de dentro daquele mar onde estiveram. E quem quer dizer uma coisa e quem outra daquele Fiat, do qual se gloriam de conhecê-lo e de receber dele a vida. Eu me deleito em escutá-las, e muitas vezes não sei dizer com palavras as tantas belas notícias que os meus pensamentos me trazem do mar de luz do querer divino. E sinto a necessidade de que Jesus me guie, que me sugira as palavras. De outra maneira, eu não saberia dizer nada. Depois, enquanto me encontrava no mar do Fiat divino, meu doce Jesus fazendo-se ver em ato de me ajudar a transformar em palavras o que minha mente pensava, me disse. É muito assim, a gente, né? A gente fica com aquele vem na nossa mente e às vezes a gente fica, ajuda Jesus a trazer para a palavra, né? A explicar o que o Senhor está me mostrando, né? A explicar, é interessante, né? Muito parecido, é igual, né? Então, minha filha, os efeitos de viver meu querer divino são admiráveis. Meu Fiat tem a criatura sempre dirigida para o céu e a faz crescer não de terra, mas de céu. Tá vendo o que é o efeito do divino querer numa alma? A pessoa, você vai ver que ela vai absorvida em Deus, porque ela vai começar a tudo, ela vai dirigir ao céu, sabe? Tudo assim, ela vai ver as coisas de um jeito diferente. Até o jeito dela de falar, ela vai perceber isso, o jeito dela de lidar com as coisas que acontecem, vai ser diferenciado. Você vai ver que a pessoa tem a mente dirigida para o céu, as decisões dela que ela toma são baseadas em seguir a inspiração divina, não humana. Não é obedecer o que o humano fala, né? Mas é o que Deus fala, né? Ela vai ser uma pessoa assim, que tudo ela vê em Deus, tudo ela encontra o sentido em Deus, né? Muda muito, você vê isso, né? Você vê o sinal da vida divina na pessoa pelo que faz sai da boca dela mesmo, pela forma com que ela lida com as coisas que acontecem, né? Se ela fica triste, cabisbaixa demais e desanimada, mostra claramente que ela ainda não tem esse domínio do Fiat nela, né? Que ela ainda está vivendo dos efeitos da terra. Ela sente mais o humano do que o divino. Mas quando é uma pessoa que já está mais fundida com Deus, que Jesus já está dominando mais a pessoa, assim, a mente dela, você vê assim, você vê que é diferente, né? Você vê como que a pessoa fala, né? E como ela age, né? Como que ela interpreta as coisas que acontecem, né? Tudo ela vê em Deus, né? Não tem nada que ela não veja em Deus, não encontre sentido em Deus, né? Então é isso que é a divina vontade numa alma, né? Ela não cresce de terra, cada vez mais humana, com mais pensamento humano, não. Ao contrário, é mais céu, né? Mais céu. Então, esta minha própria vontade põe a alma em ordem ao seu Criador. E vai lhe manifestando quem é aquele que a criou. Então, cada vez mais ela sabe mais de Deus, conhece mais a Deus, né? Porque realmente é isso que a divina vontade faz, né? Cada vez a gente aprende mais de Deus, de como é a justiça dele, né? De como ele trabalha em direção às almas, né? Cada vez mais a gente, a tendência é esse crescimento, né? A tendência é cada vez mais crescer nesse conhecimento de Deus, porque quando a pessoa está com os pensamentos voltados para Deus, para as coisas de Deus, a tendência é essa. Mais informações de Deus ela tem, mais ela sabe, né, sobre Deus, né?
Cada vez mais. Então, é o que ela mais. É o assunto dela, tá? É o assunto dela. E até as coisas que ela olha da Terra traz informações sobre Deus. Tudo que ela vê, mas ela não fica ali no que o humano está interpretando ali, da notícia, da situação, no que humanamente está sendo simplesmente ali, os pensamentos das pessoas ali falando, né? Mas ela está sempre voltando para Deus. O que que Deus está mostrando através disso? Então, até nas coisas da vida dela, tudo é em Deus. Tudo que ela faz é em Deus. É por Deus, né? Então, traz mais informações ainda sobre Deus, né? Então é muito incrível. É uma vida muito feliz, né? Essa é a vida muito feliz. E vai lhe manifestando quem é aquele que a criou, quanto a ama e como quer ser amado. E pondo-a de frente aos reflexos divinos, faz deleitar o seu Criador a caminho de reflexos, para que faça crescer e pintar sua imagem naquela que possui e faz a sua vontade, quando aquele que a criou. Então, cada vez mais ela vai ficando mais semelhante a Deus. Os pensamentos dela mudam, né? A gente vê assim que a gente vai assim assimilando ele de tal forma que não é só ouvi-lo pelo conhecimento, mas é viver, é colocar em prática. Se não tivesse colocar em prática, não acontece isso. Então, assim, vai vendo assim que o seu jeito de pensar é muito diferente das outras pessoas, não tem como. É a sua forma de ver as coisas, porque você vai ter os pensamentos de Deus em relação a tudo, né? Os próprios castigos, flagelos, sofrimentos que acontecem, você não vê com um olhar terreno, né? Mas você vai vendo o sentido no que Deus está fazendo, você vai tendo, e você vai concordando com ele, porque você vai tendo os mesmos pensamentos dele, você vai vendo assim que você está fusionada com ele, você vai percebendo isso, né? Que você pensa diferente, pensa muito diferente, né? Vê as coisas de um jeito diferente demais, né? É muito incrível, é incrível isso, né? Isso é muito real, é o que vai acontecendo com a gente à medida que a gente vai. Mas esse processo de se esvaziar, que é necessário, né? Esvaziar de si, dos seus próprios pensamentos e opiniões, tá? E assumir a de Deus, amar a forma de Deus, né? Então, assim, e como o meu Fiat já tem sempre de volta ao céu, não tem tempo de olhar a terra. Então, você tá tão, assim, ocupada com as coisas de Deus, que você não tem tempo, assim, sabe? Você não vai perder tempo, né? De você ficar, assim, com vãs preocupações, presa, né, na terra, né? Porque está absorvida pelo ente supremo. E embora eu a olhe, todas as coisas se tornam céu, tá vendo? Mas eu não tenho que olhar para a terra, Ruth. Eu tenho um filho para cuidar, eu tenho coisa para fazer, eu tenho trabalho. Sim, mas essas coisas todas, você não distrai da visão de Deus, entendeu? Ao contrário, né? Você vê o sentido em Deus, aquilo que está acontecendo, né? Tudo você vê em Deus, né? Então, assim, é totalmente diferente o nosso olhar, assim. Porque onde ela reina tem a virtude de mudar a natureza das coisas. Então, é incrível isso, né? Por isso, para a criatura que vive em meu querido divino, tudo é céu. Cresce para o céu. Porque o céu de minha divina vontade reina em sua alma. É maravilhoso, gente, né? Mas quem vive de vontade humana, e isso é triste, ó, está sempre virada para si mesma. E tá sempre falando dela, né? Uma pessoa que você vai ver que vai estar sempre falando dos problemas dela. Ela vai estar sempre falando que ela tá triste, que ela tá sentindo isso, que ela tá sentindo aquilo. Você vai perceber pela boca mesmo, sabe? É uma pessoa que fala. Ela sempre tem uma coisa negativa, é sempre negativa demais, né? Ela só pessimista, ela vê tudo ruim, tudo é ruim, tudo é ruim, tudo é ruim. O falar dela é pesado, né? Ela tá sempre com dificuldade com outra, falando que não tá conseguindo, por causa desse e daquele problema. É complicado, né? É muito complicado. É muito diferente, gente. Você percebe pelo quando a pessoa fala, tá? Você já percebe muito isso, assim, pela forma com que ela fala, assim. Você já percebe a diferença muito grande, né? Entendeu? Porque o que sai para fora é o que está dentro de nós, se desenvolvendo dentro de nós. Se dentro de nós é céu, vemos por fora o céu também. Falamos também do céu. Transbordamos o céu que está dentro de nós. Se não é, se dentro de nós está mais as trevas, transbordamos ela. Vemos trevas, falamos de trevas, né?
Então é muito claro isso, né? Isso é muito real. E com olhar para si mesmo, o querer humano vai descobrindo o que é humano. Então, às vezes, ela sabe muito bem falar do que é humano, né? Uma pessoa, assim, que se deixar, ela mais fala na meditação dela do humano que tudo, assim. Ela sabe tudo, né? Do humano. Assim. Você vê que é uma pessoa, assim, que vai falar muito de si mesma, seus sentimentos, vai ficar muito nisso, né? Ela não. Entendeu? Aí, quando é as coisas de Deus, assim, da luz divina, ela não consegue falar muito, né? Mas o humano, se deixar, ela fica o dia todo falando, né? Uma coisa assim que ela só vê isso, ela não consegue ver o que Deus está fazendo. Ela só consegue ver o que o humano está fazendo. Então, os reflexos do que existe no submundo, tá vendo? De modo que se pode dizer que vive de terra e cresce sem a semelhança daquele que é Cristo. Isso aqui é muito triste. Você vê assim, né? Que gente? É o ser humano. Você vê as conversas dos seres humanos, né? A pessoa vive, né, recebendo os reflexos desse submundo, né? Aí você vê as pessoas assim muito voltadas para as coisas da terra, né? Porque é o que elas contemplam, né? É muito triste, né? A tal diferença entre um e outro é que se as criaturas pudessem vê-la, todas amariam e suspirariam a viver no fiat divino e apagariam o viver da vontade humana, né? E o teriam como maior desventura que os faz perder a finalidade e a origem pelo qual foram criados. Seria como um rei que depusesse a sua coroa, as suas vestes reais, descesse da sua habitação real e se vestisse de trapos sujos, se alimentando de alimentos imundos e vivesse no estábulo, juntamente com os animais de suas paixões. Não seria para chorar a sorte daquele? Tal é quem se faz dominar por sua vontade humana. Então, assim, gente, no propósito divino para qual nós somos criados, somos reis, filhos de Deus, para ser um outro Deus, né? Um mini-Deus, com a imagem e semelhança de seu Criador. Outros reis possuidores, né? Dos atributos de Deus reinando em nós. Então, não trevas, não miséria, não essas coisas todas que a gente vê. Então, o homem está nessa condição de que foi feito para ser rei junto com Deus, né? Como filhos de Deus, a imagem e semelhança de Deus, e não sabe, não está no seu posto, né? Desceu a ladeira, né? E foi para o submundo, né? Foi vestir trapo, está vestindo trapos, né? Sujos, imundos. Essa é a condição do homem, né? É muito triste que o ser humano pudesse ter uma visão assim, ele veria essa realidade e falar, filho, tudo que ele julga que está ótimo aqui na Terra, ele ia ver que está mal, né? Super mal, porque ele não está no propósito para o qual foi criado. Então, é muito triste, né, gente? E todas as vezes que a gente ouve esses desabafos de Deus, não tem como. Todas as vezes que a gente ouve o belo, não tem como também ficar triste ao lembrar do feio, do contrário, porque né, do que a gente vê o contrário. Ele sempre vai mostrar o contrário. É muito triste. É muito triste. Depois disso, continuava a pensar nas tantas coisas que meu amado Jesus operou na minha pobre e pequena alma, nos seus tantos modos amorosos, que querer dizê-los todos me seria impossível. Quem pode dizer o que pensava e por que é que minha pequena inteligência estava tão cheia do que me tinha acontecido na minha existência? Mas enquanto eu me encontrava em poder de tantos pensamentos, o meu sumo e único bem Jesus, estreitando-me todo a ele, com ternura indescritível, me disse: Minha filha, o meu modo de agir na tua alma simboliza toda a criação. A obra grande foi a criação. Mas como nossas obras são ordenadas, nos contentamos primeiro com criar as coisas pequenas, o céu, as estrelas, o sol, o mar, as plantas e todo o resto. Isto é, pequenas em comparação com a criação do homem, que tudo devia superar e ter supremacia sobre tudo. E quando as coisas devem servir aquele que as deve dominar, o seu rei delas, por quanto fossem o parecessem grandes, são sempre pequenas em comparação com aquele a quem deve servir. Então, depois de que o universo foi criado e todas as coisas estavam em seu posto de ordem, esperando aquele a quem, como um exército ordenado, devia alinhar-se em torno dele para servi-lo e obedecer suas ordens, criamos o homem. Todas as coisas criadas e seu próprio Criador se voltaram sobre ele para cantar-lhe nossos eternos amores e dizer-lhe:
Todos temos a marca de nosso Criador e a colocamos sobre você, que é a sua imagem. Céus e terra fizeram festa completa, e nossa própria divindade festejou com tanto amor a criação do homem, que ao só recordá-lo transborda tão forte nosso amor, que transbordando forma mares imensos em torno de nós. Então, muito interessante, né? Porque por isso que teve toda aquela etapa da criação, né? No começo era um vazio, e Deus criou isso e aquilo, e foi criando as coisas menores, até chegar no homem que é o auge da criação, né? Que é a coroa da criação, né? E aí a mesma coisa é na alma, né? Que ele também no livro do céu fala que a nossa alma é um universo, por isso ele tem que estar vazio também, né? Para ele colocar tudo dele. Então, o trabalho que ele fez no início, na vida da Luísa, ali no início do volume do céu, que a gente acompanha, né? Representa o início do início da criação, as pequenas coisas. Por isso que a gente pode ficar preso às virtudes, quando ele fala, né? Assim que é isso que é a divina vontade, o estado de vítima dela, porque isso era os preparativos, né? Eram os meios. Então, para a finalidade. A finalidade não foi na criação do homem, pois é, a finalidade é esse propósito também da criatura, né? Que é viver na divina vontade. Então, na alma também. Primeiro ele prepara os meios, tudo porque tudo tem uma ordem, né? De assimilação, né? Por isso que as nossas experiências não é que Deus joga fora, tá? Mas elas foram, não é pra gente ficar agarradas a elas também. Elas são meios, né? Eu entendo assim, que elas são também preparativos, que tudo é para a adoração da nossa alma. Todas as nossas experiências de vida, tá? Tem aprendizado ali, tem uma realidade ali de que Jesus permitiu a gente viver aquilo, tudo para nos preparar para esse momento. Talvez se a gente não tivesse vivido isso, talvez não estaríamos aqui, tá? Eu creio assim que tudo que nos acontece, né? Que tudo que nós assim experimentamos na igreja, de vida, de oração, de experiências com Deus, foram também preparativos na nossa alma, né? Então, assim, tudo é necessário, né? Tudo que ele faz, né? De ordem primeiro para viver na divina vontade, processo de purificação. Você vem viver na divina vontade, primeiro tem que ordenar tudo. E realmente, se você não tem virtude, você trabalha na virtude, né? De ser uma pessoa ordenada, né? Naquilo que tem que ser corrigido. Então, ter esse trabalho forte no processo de purificação. Mas já não é assim a posse na divina vontade, é a divina vontade reinando, né? É como se, é os preparativos, né? São os meios, é a ordem que tem que ser colocada, porque se não tiver ordem, você também não vai ter reino da divina vontade, né? Não é assim. Ela é a coroa de tudo isso, né? Então, isso tudo faz parte. Não é que não temos virtude, não é que uma hora Jesus vai ter situações em que vai aparecer uma virtude. Tá lá, tá na nossa alma. Tá lá, de tudo que nós vai absorvendo e vivendo do livro do céu, tá lá. Vai ter uma hora que vai pedir, nisso seja humilde, aceita, fica calado, faça silêncio. Outra hora vai pedir, fale. Outra hora vai pedir misericórdia. Outra hora tá a redenção, né? A redenção que é o meio, né? Então ele vai lá e opera, eu quero essa reparação. Aceita passar por isso, né? Então, assim, é interessante porque, assim, quer falar também, Sarinha? Então, assim, são várias. É aí que a gente descobre que tá tudo lá, né? Porque quando ele quer que essas coisas manifestem, a obediência, isso e aquilo, aparece na hora que ele quiser utilizar, né? Mas precisa de uma ordem. Então, assim, na nossa vida, não tem como você vir e se dispor a viver, ler o livro do céu e viver na divina vontade se sua vida tiver uma bagunça, tá? Se o seu casamento tá na desordem, a sua vida tá na desordem. Então, ele vai te pedir, sim, para você resolver essas situações, ordenar aquilo que tem que ser ordenado, né? Faz parte, porque não é a divina vontade, não é você não pode desonrar a divina vontade, né? Então, tudo na divina vontade tem ordem, tem um equilíbrio, né? Tudo muito feito assim corretamente. Então, assim também é na nossa vida. Se tiver um caos, não tem como. Ele vai pedir para você, né, para resolver isso, para fazer a faxina que tem que fazer, né?
É muito importante isso. Você tem que fazer uma boa confissão. Então, vai te pedir a confissão. Faça uma confissão geral. Vai fazer uma confissão geral. Tem que resolver regularizar essa situação no seu matrimônio. Regularize essa situação no seu matrimônio. Então, assim, as coisas que precisam ser colocadas em ordem no devido tempo serão colocadas. Então, isso faz parte, né? Ele vai colocando tudo no lugar, como é na criação, tudo tem o seu devido lugar, né? E o seu tempo, né? Então, na nossa alma também ele vai operando assim. É muito interessante, né? Esse trabalho. Que a gente acompanha certinho isso que ele tá falando aqui, que ele fez com a Luísa, né? A gente acompanha certinho no livro do céu. Esse processo, né? Primeiro, com criar as coisas pequenas, o céu, as estrelas, o sol, o mar, as plantas e todo o resto. Isto é, pequenas em comparação com a criação do homem, que tudo devia superar e ter a supremacia sobre tudo. E quando as coisas devem servir àquele que as deve dominar e ser o rei delas, por quanto fossem ou parecessem grandes, são sempre pequenas em comparação com aquele a quem devem servir. Então, depois de que o universo foi criado e todas as coisas estavam em seu posto de ordem, esperando aquele a quem, como um exército ordenado, deviam alinhar-se em torno dele para servir e obedecer suas ordens, criamos o homem. Muito incrível, né? É muito interessante porque é um trabalho que ele faz muito grande também na nossa alma, né? Porque tem que sair as resistências, né? Que a gente tem dentro de nós, né? Tem um processo de se esvaziar, né? De renúncia, né? E tudo é colocar em ordem. Não é que ele vai dizer assim para você, quando ele fala igual na redenção, né? Porque o fiat da criação supera tudo. Ó, o fiat a divina vontade, o terceiro fiat supera tudo, né? O reinado da divina vontade é o fim. A redenção também e tudo o que veio pós, né? Os sacramentos e tudo são meios. Mas eles estão lá, no seu devido lugar. Deus vai pôr tudo no devido lugar. Não é que ele vai dizer assim, você não pode mais para a missa, não. Claro que não. Você não pode mais comungar, você não pode mais rezar, você não pode mais. Não. Só que tudo vai ficar em seu devido posto, né? Para dar passagem para a divina vontade. Essas coisas, elas vão servir como base para dar passagem para a divina vontade, tá? Elas vão se abaixar para a divina vontade e reinar. E tudo no seu devido lugar, no seu devido tempo, né? É tudo para servir a isso, a esse propósito, entendeu? Então é muito interessante, né? Todas as coisas criadas e seu próprio Criador se voltaram sobre ele para cantar-lhe nossos eternos amores e dizer-lhe: todos temos a marca de nosso Criador e a colocamos sobre você, que é a sua imagem. Céus e terra fizeram festa completa, e nossa própria divindade festejou com tanto amor a criação do homem, que ao só recordá-la transborda tão forte nosso amor que, transbordando, forma mares imensos em torno de nós. Agora, o reino da minha divina vontade é maior que a obra da criação, e por isso se pode dizer que é chamado ao ser divino a operar mais que na própria criação. Então, é muito mais poderoso agora a operação de Deus, né? Muito mais poderosa no ser humano, né? Criando dentro do ser humano. É um ser humano voltando-se para a ordem, para o posto para o qual foi criado. O trabalho da divina vontade é muito mais poderoso. Pois se a pessoa pergunta assim, mas para que Deus quer trabalhar em mim? Ele poderia estar construindo outros universos, multiverso, fazendo tanta coisa. Isso não é, nunca vai ser maior do que o operar dele no ser humano, seu propósito original, tá? Nada supera a divina vontade. Então, por isso, tudo o que fiz no princípio em tua alma simboliza a criação. Te quis toda para mim, toda minha, para estar livre de fazer o que eu quisesse. Quis o vazio de tudo em tua alma para poder estender meu céu. Tanto falar sobre as virtudes que te diziam estrelas, que praticadas por ti, no modo querido por mim, me servia delas para adornar o céu que tinha estendido em ti, tá vendo? Assim que quis reparar em ti e refazer-me de tudo o que de mal e indigno tinha feito a família humana. Assim que quis reparar em ti e refazer-me de tudo o que de mal e indigno tinha feito a família humana, para chamar o sol do meu fiat divino
era necessário preparar com decoro aquela que devia receber. Então, assim, é uma forma dela reparar tudo, né? Por todos, né? Pela primeira vez. A vida de minha divina vontade. Eis porque fazia correr os mares de graça, as mais belas flores, quase como na criação do homem, no qual devia reinar meu Fiat divino. Assim, em ti, tudo o que eu fazia se põe em expectativa para cortejar como um exército divino sol, do meu eterno querer. Então, tudo que você viveu é preparativo, é como esse exército para cortejar agora esses ensinamentos que você está vivendo. Então, essas coisas, elas não prevalecem na frente, elas servem, elas estão para ser súditas à divina vontade, tá? Ela é que tem que ficar no comando, é o divino querer. Então, e como na criação abundamos tanto no criar tantas coisas que deviam servir ao homem, porque este homem devia fazer reinar nele a minha divina vontade, assim de tudo foi feito para aquela que eu encontrasse seu posto de honra e de glória. Por isso era necessário que primeiro te preparasse com tantas graças e ensinamentos, como coisas pequenas em comparação com o grande sol do meu querer divino, que com tantas manifestações suas, enquanto se fazia conhecer, formava sua vida para reinar e formar seu primeiro reino na criatura. Portanto, não te admires, é a ordem da nossa sabedoria e providência, que primeiro faz as coisas pequenas e depois as grandes, por cortejo e por decoro das coisas grandes. Olha que lindo, gente. O que não merece meu fiat divino, o que não lhe é devido, o que não foi feito por ele. Então, gente, por isso que teve todo esse tempo, né, da criação, da redenção, e aí veio, né, várias devoções, os santos, milagres, prodígios, sinais, né, sacramentos, esse tempo, esses 2000 anos de evangelização, tudo é para abrir caminho para a divina vontade, né? Então, por isso, quando se trata dela, ou de fazê-la conhecer, céus e terra se prostram reverentes e todos adoram em, em mudo silêncio um só ato de minha divina vontade. Uau! Incrível, né? Incrível.